Brava gente brasileira. Recentemente, o criador de conteúdo também filiado ao PDT, Frederico Crepe, fez um vídeo sobre a sua opinião se o PDT deveria ou não continuar sendo base do governo Lula. Eu já dei a minha opinião sobre, em um texto, em uma tribuna que eu postei no site das tribunas trabalhistas da Fundação Leonel Brizola. O nome do texto é Por um PDT combativo e à esquerda. E olha, enquanto filiado ao PDT, eu queria dar minha opinião nesse vídeo sobre o tema e aproveitar para debater o tema. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a central do trabalhismo quer debater hoje. É importante destacar que ninguém que faz esse debate sobre o PDT ser ou não ser base do governo Lula o faz por isso estar sendo debatido internamente. A decisão do PDT de ser base do governo Lula está posta, isso com certeza não vai mudar, muito provavelmente não vai mudar. Quem discute isso, discute para politizar o debate, para divulgar o que enxerga como ideal, para divulgar a sua opinião simplesmente, e não necessariamente para influenciar na prática política do partido. Dito isso, 2 anos atrás o PDT passou por um dos seus piores anos eleitorais da história do Brasil. Já me disseram que foi o pior, eu não tenho certeza desse dado, mas eu também não duvido nada, viu? Fato é que o resultado foi decepcionantemente ruim, foi um ano eleitoral extremamente conturbado para o PDT. A única vitória que a gente pode falar aqui que a gente teve foi a vitória contra o Bolsonaro, mesmo sem vencer o bolsonarismo, que está com toda a força do mundo, muito por irresponsabilidade da esquerda e do governo Lula. Mas enfim, nós vencemos o Bolsonaro nas urnas, o que não é tudo, também não é pouco, mas não é tudo. E no segundo turno, o PDT não hesitou em fazer campanha, em cumprir uma tarefa histórica de apoiar a chapa Lula-Alckmin. Que eu, inclusive, fechei o meu olho para não ver o fascistinha do Alckmin e votei com o dedo do meio para nunca mais na minha vida votar, hein? Segui o PDT nos 2 turnos, viu? Tem gente que gosta de dizer que eu votei no Lula no primeiro turno, que eu sou petista, não sei o que. Essa é a maior mentira deslavada da minha história. É uma mentira muito ruim ainda, porque se tem alguém nesse mundo que é oposição ao governo Lula, sou eu, viu? Mas enfim. Bom, depois da vitória do Lula, a escolha do PDT foi de fazer parte do governo federal. As opiniões foram divididas. Eu tenho um grande amigo meu intelectual do PDT, escritor, enfim, o Daniel Albuquerque, e ele foi contra o PDT ser base no governo na época, eu lembro. Ao mesmo tempo que eu tinha muitos amigos, muitos companheiros que foram favoráveis à entrada no governo, enfim, uma diferença de opiniões total. O que é muito importante debater, na minha opinião, mais importante do que debater se o PDT deve ou não estar na base do governo, no sentido de ter um ministério, é o seguinte: a gente precisa primeiro diferenciar o fato de nós termos um ministério nas nossas mãos, o Ministério da Previdência Social, e portanto sermos base, diferenciar isso de uma falta de autonomia completa. Muito antes, gente, do nosso apoio ao Lula, ao governo, a gente é o PDT de sempre, o Partido Socialista, Nacionalista, que sempre que necessário foi rebelde, foi revolucionário e rompeu com mesmo a esquerda hegemônica. Nesse momento, o governo Lula está, entre outras coisas, entre muitas outras coisas, ampliando ferramentas de privatizações da economia, fazendo o maior pacote de PPPs da história brasileira. Isso é palavra do Haddad, não é minha não. Tá? Privatizando educação, saúde, presídio, saneamento, muito mais, aprofundando radicalmente a austeridade fiscal com o novo teto de gasto, atacando os pisos constitucionais da saúde e da educação, atacando o BPC, a aposentadoria, as queimadas, enquanto o Brasil faz o maior plano safra da história do Brasil, gente. Isso no governo Lula. Em suma, o governo está dando continuidade no projeto Ponte para o Futuro, do Michel Temer, com muita mais eficiência política que o próprio Temer ou que o próprio Bolsonaro. Diante disso, é muito importante discutir a questão do ministério, mas visto que o ministro em questão, Carlos Lupe, pode e deve ser criticado, mas é um muito bom ministro, o que me importa muito mais é a bancada e a militância. Eu vou voltar a falar do Lupe e se a gente deve ou não ter o ministério, na minha opinião, mas primeiro, bancada e militância. Esses devem urgentemente largar o apoio incondicional
a crítica ao governo Lula. Esse governo que vai contra tudo que o trabalhismo brasileiro sempre apoiou. Primeiro, sobre a bancada. Os nossos deputados têm a chance, para além de disputar a narrativa na forma de questionar, de pressionar o governo federal, de tentar reverter o indefensável, o Partido da Educação, na minha opinião, não pode, na minha visão, votar favorável a uma regra fiscal incompatível com os mínimos constitucionais da educação. E eu pergunto, se base ter ministério pressupõe acompanhar a votação em absolutamente tudo? O PTB foi base do Juscelino Kubitschek. Vai ver as votações do PTB lá na Câmara. Sabe, existem projetos de deputados de outros partidos de base, como o caso do PSOL, que propõem, por exemplo, são vários, mas, por exemplo, propõem a retirada dos pisos constitucionais da saúde e da educação do novo teto de gastos. Existe um PDL do PSOL também que pretendia... Do PSOL não vou nem falar do PSOL, porque o PSOL é bem parecido com o PDT nessa quesito de apoio ao governo. Eu tô falando sobre 3 deputados, que é o Glauber Braga, a Fernanda Melchiona e a Sâmia Bonfim. Mas enfim. Ou, por exemplo, o PDL, que pretendia revogar a privatização de presídios. Esses são projetos de partidos, de deputados de partidos da base do governo, com o mesmo número de ministérios que a gente. Da mesma forma, tem outros partidos da esquerda, da base, que votam contra o arcabouço fiscal, por exemplo. Então é vendo a prática que eu vejo que nem sempre ser base pressupõe acompanhar a votação em tudo. E no caso dessas pautas indefensáveis, que é o caso do novo arcabouço fiscal, que é o caso do ataque aos pisos constitucionais, que é o caso do ataque ao BPC, sabe? E a base, a militância do partido, mais ainda precisa questionar e precisa cobrar. E aí eu quero... é a única parte do vídeo que eu vou estar elogiando aqui. Mas eu acho que esse ponto está razoavelmente bem resolvido. A base, eu estou no PDT faz 3 anos. Pelo que eu conheço, da base que eu conheço bem, ela sabe cobrar, sabe não defender o indefensável. São muito poucos mesmo, são muito poucos que colocam a mão no fogo pelo governo Lula, que não criticam, que, enfim, apoiam irrestritamente. Eu deixo uma menção especial para os militantes da Juventude Socialista. A Juventude Socialista é a juventude partidária do PDT, a juventude oficial do PDT. E a JS... ela se posicionou publicamente contrária ao novo teto de gastos, o novo arcabouço fiscal, contrária em repúdio ao ataque aos pisos constitucionais, em repúdio à aprovação do novo ensino médio, apoiada pelo governo federal e pelo Ministério da Educação e pelo líder do governo, que é o deputado José Guimarães. Entre outras coisas, tá? A JS tende a ser crítica. Além da JS, a Ação Popular Revolucionária, que é um núcleo de base do PDT marxista, que eu faço parte também, se posicionado sobre tudo, se posicionou hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui, vou postar essa semana, mas dias atrás, né, pro dia que eu vou postar, contra o ataque do governo Lula ao BPC. Mais de 600 mil pessoas estão sofrendo ataque, vão sofrer ataque ao BPC em nome do combate às fraudes, o que é um discurso mentiroso. Não dá pra falar aqui disso, pelo amor de Deus, que isso é outro tema, mas eu recomendo o vídeo do Jones Manuel sobre o tema, que ele explica, assim, inquestionável os argumentos dele. Na minha opinião, o PDT, nesse cenário, tem uma oportunidade de ouro de se destacar no cenário nacional e no cenário das esquerdas. Tem um papel importante nessa fase da vida brasileira. Gente, o exemplo somos nós. O Brizola, anteriormente, rompeu por muito menos, viu? Rompeu por muito menos. Muito menos. O governo Lula 1 era um governo bolchevique perto do Lula 3. E o Brizola rompeu. E nem é necessariamente isso que eu estou propondo. Não é necessariamente isso que eu estou propondo. Porque, na minha opinião, e aí voltando a falar sobre o ministério, existem 3 opções. Existem 3 possibilidades. Primeiro, ser oposição à esquerda, e aí não ter cargo, não sei o que. Segunda opção, ser base, igual a gente é, mas questionar, pressionar, ser combativo, votar contra o neoliberalismo petista sempre. Ou, uma terceira opção, ser base e ser rendido, e votar favorável a tudo. Ou seja, a costear o alambrado, como diria Leonel Brizola, que é justamente largar as pautas, né, do nosso campo. E veja,
Entre essas 3 opções, as 2 primeiras opções, eu tenho minha preferência. Eu tenho minha preferência entre as 2, mas as 2 primeiras são aceitáveis. Eu não reclamaria de nenhuma das 2 publicamente. A terceira não deveria ser aceitada. Então as 2 primeiras, ser base, mas criticar, pressionar, votar contra o neoliberalismo ou ser oposição, são aceitáveis. São opções políticas. São opções políticas coerentes com o programa do PDT e com o trabalhismo brasileiro. Ser base e ser rendido não deveria ser opção. E aí, gente, para você que é trabalhista, tá assistindo esse vídeo e de repente não tá nem gostando, se considera um trabalhista e apoia o governo Lula. Tem até alguns que gostam de dizer, eu tenho respeito, apesar de discordar profundamente, que gostam de dizer que o Lula seria um trabalhista. De novo, eu tenho respeito, mas parece piada, que seria o maior trabalhista vivo e não sei o que. Gente, o trabalhismo, pra mim, na minha cabeça, é a grande saída pro Brasil. Eu tenho essa convicção guardada no fundo do meu coração, jamais vou deixá-la de lado. O trabalhismo, essa tradição política nacionalista, de esquerda, anti-imperialista, dedicada à construção da soberania nacional, do socialismo, não combina com a traição aos interesses nacionais sendo colocada em prática por parte do governo Lula. Então, para você que considera o Lula próximo ao trabalhismo ou qualquer coisa assim, gente, fomos nós, trabalhistas, juntos com os comunistas, que eu também sou no caso, fomos nós, juntos aos comunistas, que construímos o Brasil moderno, que rompemos com o modelo monodependente de agropecuária, fundamos a Petrobras, a Eletrobras, a Vale, a CSN. Fomos nós que idealizamos e colocamos em prática o mais avançado, mais sofisticado modelo de educação da história do Brasil, o CIEPS, que não apenas funcionavam como educação em tempo integral, mas como uma educação que prestava a devida atenção à integralidade das crianças, que é a maior paixão do Brizola. Fomos nós, juntos aos socialistas, que criamos a CLT para proteger o elo mais fraco do capitalismo, que são os trabalhadores. E eu pergunto para os meus queridos companheiros trabalhistas, existe Petrobras, existe Eletrobras, existe Petrobras a serviço de gerar emprego, de desenvolvimento científico-técnico e não como serviçal dos interesses de acionistas privados? Existe desenvolvimento da indústria nacional em contraponto à primarização da economia brasileira sob o novo teto de gastos? Existe CLT protegendo os trabalhadores, com a PL dos APPs do governo Lula, que tem vídeo aqui no canal sobre, com o nosso querido camarada Nicolas Souza, também do PDT. E em meio a uma discussão tão qualificada do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, também tem vídeo no canal sobre o tema do movimento VAT e sua relação com o trabalhismo. Então, essa discussão do movimento VAT tão qualificada pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho, em meio a essa discussão, a PL dos APPs do governo Lula prevê jornada de trabalho de até 12 horas diárias, contempla unicamente os interesses empresariais. E isso é uma prática política trabalhista? Para terminar, existe CIEPS no Brasil inteiro, educação emancipadora, em tempo integral, em todo o Brasil, com o ataque aos pisos constitucionais da educação que estão sendo feitos agora pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo presidente Lula. Porque, veja, eu já fiz um vídeo sobre o tema. Terceiro vídeo que eu cito aqui, mas eu já fiz um vídeo sobre o tema do ataque aos pisos constitucionais. Os pisos constitucionais de educação são incompatíveis matematicamente com o novo teto de gastos. Não tem jeito, é matemática. Não vale a pena explicar nesse vídeo aqui, mas tem vídeo no canal sobre o tema. Eu vou colocar todos os vídeos que eu estou citando aqui na descrição. Para além disso, é importante falar da questão Ciro Gomes. Não quero deixar meus amigos irritados de falar dele, mas o Ciro é vice-presidente nacional do PDT, foi candidato à presidência da República pelo PDT 2 vezes, votei nele, as duas, e adota uma postura muito crítica ao governo Lula, em oposição ao governo Lula. A explosiva, eu não vou nem falar que a explosiva maioria, todas as suas críticas ao governo Lula estão muito corretas. Eu concordo com todas, eu aplaudo, curto, faço tudo. Eu admiro muito o Ciro pela sua capacidade crítica, acho que ele sabe bater melhor que todo mundo no neoliberalismo, todo mundo, marxista, desenvolvimentista, qualquer coisa, bate melhor que todo mundo no neoliberalismo. Então, com todo o meu respeito e admiração pelo homem que o Ciro é, que eu sou eleitor, eu pessoalmente questiono se ele está fazendo essa oposição ao governo Lula da maneira correta, porque me parece que ele politiza o debate no que diz respeito ao governo Lula, em outros temas também, mas em respeito ao governo Lula, ele politiza o debate, sem dúvida, mas me parece, eu posso estar errado, e eu digo isso com todo o respeito do mundo, me parece que ele quer radicalizar o discurso. Não tem de se radicalizar direito, porque
propor um contraponto à esquerda do projeto hegemônico da esquerda, projeto não, né, mas da esquerda hegemônica, que é a esquerda neoliberal petista, propor um contraponto a isso. A esquerda já é radicalizar bastante, viu? Mas então parece que ele quer radicalizar o discurso nesse sentido, o discurso, a prática política, sozinho. Parece que ele quer fazer o combate sem o PDT. Por que o Ciro disse ser favorável à entrada do PDT no governo? Perguntado pelo próprio Lula, antes do governo começar, ele disse ter sido favorável. Será que sendo vice-presidente do PDT, tendo o tamanho que ele tem, a influência que ele tem, será que ele não poderia atuar internamente para o PDT se tornar oposição à esquerda, ou para pressionar o partido, ou influenciar no partido, na bancada? Eu acho que ele poderia fazer. Eu acho que eu sou do PDT e isso não acontece. Eu acho que ele poderia pressionar a esquerda. Ele pressiona no discurso para toda a sociedade, mas para o próprio partido isso não acontece. Sendo que eu acho que o PDT super poderia ser, com a influência dele, diferente no que diz respeito à sua atuação frente ao governo Lula. E eu apoiaria completamente, viu? Mas na minha visão, então é a hora importante que a gente refundar uma prática verdadeiramente trabalhista e nacionalista de esquerda. O que pressupõe, para mim, a gente não nos render ao social-liberalismo petista. E eu relembro, para finalizar, uma frase de Leonel Brizola e outra de Darcy Ribeiro. Brizola: o PT é como uma galinha que cacareja para a esquerda, mas bota ovos para a direita. E Darcy Ribeiro: o PT é a esquerda que a direita gosta. Bom, é isso. Quero muito agradecer a todos que assistiram até aqui. Quero pedir para que você conheça a Central do Trabalhismo, se você ainda não conhece. Somos um canal trabalhista e marxista. A gente faz um debate sobre marxismo, sobre socialismo, sobre o caminho brasileiro para o socialismo e sobre a tradição trabalhista no Brasil. Siga a gente nas nossas outras redes sociais que estão por aí, tudo aqui na descrição. Me sigam nas minhas redes pessoais, Lucas Barros, agora só tem Instagram no caso, né? Não tem mais Twitter. Mas me sigam no Instagram e entrem no nosso canal do WhatsApp. A Central do Trabalhismo tem um canal no WhatsApp próprio para divulgação dos nossos conteúdos. E o mais importante, inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.